Eu lembro do tempo em que eu mesmo acreditava que mudar exigia anos de esforço. Eu carregava memórias, dores e padrões que pareciam grilhões invisíveis. Havia dias em que o peso era tanto que eu me perguntava se realmente existia uma saída. Mas aprendi que não estou sozinho nesse sentir. Muitos vivem com a mesma sensação de aprisionamento, como se o passado definisse para sempre quem são. E eu sei como é acreditar que nada pode ser diferente, que o amanhã será apenas a repetição de ontem. Foi nesse silêncio de dor que descobri algo inesperado. 3 minutos de presença podem abrir uma fenda no tempo. 3 minutos são suficientes para iniciar um movimento de transformação tão profundo que o mundo ao redor não tem escolha a não ser se reorganizar. E é isso que quero compartilhar agora. Quero mostrar como uma simples prática pode se tornar um portal para que você volte a lembrar quem realmente é. Como 3 minutos de conexão podem reorganizar sua mente, seu corpo e sua energia. Porque eu mesmo vivi essa mudança. Eu mesmo senti esse renascer. E sei, no mais íntimo do meu ser, que se foi possível para mim, também é possível para você. Eu me lembro de quando acreditava que precisava de meses ou até anos para sentir qualquer mudança real dentro de mim. Essa crença me fazia adiar a transformação, como se ela fosse sempre um horizonte distante, sempre algo para depois. Mas então veio a revelação. Em apenas 3 minutos, eu podia alterar completamente o campo em que vivia. 3 minutos, e meu corpo, minha mente e minha energia já não eram mais os mesmos. É como se eu tivesse encontrado um interruptor oculto dentro de mim, um botão invisível que, quando acionado, muda o estado interno imediatamente. No começo eu duvidei, pensei que fosse simples demais para ser verdadeiro, mas quando permiti a experiência, quando fechei os olhos e me entreguei por instantes, percebi que o impossível começava a se dissolver diante de mim. O processo não exige esforço físico ou longas práticas. Ele começa com algo tão humano quanto respirar e sentir. Eu inspiro fundo e escolho uma emoção. Eu exalo devagar e deixo que essa emoção ocupe o espaço vazio. Em minutos, percebo o meu coração desacelerar, meu corpo relaxar e minha mente se abrir como se estivesse escutando pela primeira vez. A sensação é comparável a mudar a estação de uma rádio. Eu posso estar mergulhado em ruído, mas bastam alguns segundos de ajuste para que a música certa comece a tocar. 3 minutos se tornam suficientes para sintonizar meu ser a uma frequência mais alta, e nessa sintonia, eu já não sou o mesmo que era antes. O mais poderoso é entender que essa mudança não depende de circunstâncias externas. Não preciso de lugar perfeito, nem de silêncio absoluto. Eu posso estar no meio do caos, mas se decido parar e mergulhar por 3 minutos, o caos perde força, e eu recupero o centro. Essa decisão é minha, e o campo responde de acordo com o que escolho sentir. E assim, cada vez que volto a esse espaço breve e sagrado, a transformação se acumula. 3 minutos hoje, 3 minutos amanhã. E logo percebo que minha vibração se tornou outra. É nesse instante que entendo. Eu não sou refém do tempo, sou criador do meu estado. E quando mudo por dentro em minutos, o universo começa a se reorganizar ao meu redor. Durante muito tempo, acreditei que meu passado era uma prisão. Cada erro, cada dor, cada lembrança parecia me empurrar para dentro de uma identidade fixa, como se eu fosse condenado a repetir velhos padrões. Era sufocante acreditar que o que vivi determinava para sempre quem eu era. Mas aos poucos compreendi que isso era apenas uma ilusão, uma narrativa que eu mesmo alimentava. Percebi que cada emoção antiga que eu sustentava era como uma corrente invisível me amarrando ao ontem. Quanto mais eu repetia os mesmos sentimentos, mais o passado se projetava no meu presente. E assim, mesmo tentando avançar, eu caminhava em círculos, porque continuava vibrando as mesmas memórias que já não faziam sentido para mim. A virada aconteceu quando entendi que o agora é o único espaço real de criação. Eu posso ter vivido dores, fracassos e perdas, mas nada disso tem poder sobre o que sinto neste instante. Se escolho vibrar confiança, a confiança se torna minha identidade. Se escolho vibrar amor, o amor passa a definir quem eu sou. Essa escolha é sempre atual, sempre possível. É como se o passado fosse apenas uma sombra projetada, e a luz estivesse sempre no presente. Quando decido sentir diferente,
essa sombra perde força e o cenário muda diante dos meus olhos. O coração não conhece passado nem futuro, ele apenas pulsa no agora. E é nesse agora que posso me libertar de tudo o que acreditava me aprisionar. Eu compreendo que minha verdadeira essência não está escrita nas páginas antigas da minha história, mas na vibração que escolho sustentar a cada respiração. Não sou os erros que cometi, não sou as marcas que carrego. Sou a consciência que decide, aqui e agora, qual emoção quer expandir. Essa consciência é meu poder. E toda vez que retorno a essa lembrança, sinto um renascimento silencioso. O passado pode até tentar me chamar, mas eu já sei, não sou definido por ele. Eu sou definido pela emoção que vibro neste instante. E é isso que muda tudo, porque quando escolho sentir diferente, o campo responde imediatamente com novas possibilidades. Por muito tempo eu acreditei que bastava pedir com intensidade para que o universo me ouvisse. Fiz orações, listas de desejos, mentalizações cheias de palavras bonitas. Mas nada mudava de verdade, e isso me frustrava profundamente. Até que compreendi. O universo não responde ao que eu digo, ele responde ao que eu vibro. Não é o pedido em si que cria, mas a emoção que o sustenta. Eu posso repetir 1000 vezes, quero prosperidade. Mas se vibro medo e escassez, é isso que o campo devolve para mim. Eu atraio o que sinto, não o que falo. Essa percepção foi dura no começo, mas também libertadora. Passei a observar meu corpo, minhas sensações, meus estados internos. Descobri que cada pensamento vinha acompanhado de uma química, de um sentimento. E era essa química que o universo lia como uma senha. O campo não decifra palavras, mas vibrações. Ele entende frequências, e cada emoção que sustento é uma frequência emitida. É como se eu fosse uma antena viva. Posso falar o que quiser, mas é a frequência que emito que determina a estação que sintonizo. Se vibro gratidão, atraio situações que me dão mais motivos para agradecer. Se vibro amor, encontro cenários que refletem esse amor. O universo é um espelho vibracional. Essa descoberta mudou completamente minha forma de criar. Deixei de gastar energia em pedir, suplicar ou esperar sinais externos. Passei a focar em ajustar minha vibração interna. Quando mudo meu estado, tudo ao redor se reorganiza naturalmente. Não é esforço, é sintonia. E hoje sei que não preciso convencer o universo de nada. Preciso apenas sentir como se já fosse real. Essa é a linguagem que ele entende. E quando vibro a verdade do que desejo viver, percebo que não há distância. O universo responde imediatamente, refletindo aquilo que já se tornou vivo dentro de mim. Eu sempre achei que a abundância era algo fora do meu alcance, algo que eu precisaria conquistar lá fora, através de esforço e luta constante. Mas quando comecei a observar minha respiração, percebi que a vida já me oferecia provas de abundância a cada instante. O simples fato de inspirar e expirar me mostrava que tudo o que preciso já está disponível aqui e agora. Cada vez que respiro fundo, sinto que recebo mais do que ar. Eu recebo energia, vitalidade, presença. E quando solto o ar devagar, é como se liberasse pesos antigos, crenças de escassez, histórias que já não me servem. Esse ciclo simples me lembra que sempre há mais chegando, que nunca falta nada. Descobri que a abundância não é algo que preciso correr atrás, mas um estado ao qual posso me reconectar. Está no meu corpo, no meu coração, no campo que me envolve. A respiração se tornou a ponte mais simples para acessar esse estado, sem esforço, sem necessidade de provar nada para ninguém. É como se cada respiração fosse uma onda do mar trazendo novos recursos até mim. Eu não controlo o mar, mas sei que a próxima onda sempre chega. Essa confiança me devolve paz. Eu não preciso controlar tudo, apenas me abrir para receber o que já flui naturalmente em minha direção. Quando passo a respirar com consciência, sinto que cada célula do meu corpo desperta. Elas reconhecem essa abundância como algo natural, algo que sempre esteve disponível. Não é sobre criar algo do zero, mas sobre lembrar que eu já vivo mergulhado em um oceano de possibilidades. E cada vez que me conecto a essa verdade, percebo que a abundância não é um objetivo futuro, mas uma realidade presente. Ela pulsa em mim, acompanha meu ritmo, se revela no simples ato de existir. Basta uma respiração consciente para que tudo volte ao lugar e eu lembre.
Eu sou abundância agora. Demorei para entender a força que existe em duas palavras tão simples. Passei parte da minha vida repetindo frases que me diminuíam, sem perceber que cada vez que dizia eu sou, estava lançando uma semente no campo. Eu mesmo criava portas de limitações, acreditando que eram paredes intransponíveis, até descobrir que, com consciência, podia abrir portas invisíveis apenas mudando a forma como me definia. Hoje sei que toda vez que digo eu sou, não estou apenas descrevendo um estado, mas ativando uma realidade. Se digo eu sou medo, esse medo ganha corpo. Se digo eu sou paz, essa paz se expande. É como uma senha secreta que abre o que já existe em potencial dentro do campo quântico, esperando minha vibração para se manifestar. Essa consciência me trouxe um poder silencioso. Não preciso gritar, não preciso implorar, não preciso convencer ninguém. Eu apenas afirmo com verdade, e a vibração faz o trabalho. Eu sou amor, abre a porta do afeto. Eu sou abundância, abre a porta da prosperidade. Eu sou cura, abre a porta da regeneração que já está dentro do meu corpo. É como segurar um molho de chaves invisíveis. Cada afirmação é uma chave única, e cada chave abre um espaço diferente dentro de mim. Ao experimentar essas palavras com presença, percebo portas se abrindo em lugares que antes pareciam fechados. Não porque elas estavam trancadas, mas porque eu ainda não havia escolhido a chave certa. Eu sinto que o eu sou é mais do que um mantra. É um lembrete de que nunca estive separado da fonte. Toda vez que pronuncio ou apenas penso essas palavras, é como se girasse uma fechadura interna e acessasse uma dimensão mais ampla do meu ser. Esse acesso não depende de tempo nem de espaço. Acontece no instante em que afirmo. E quanto mais uso essa chave, mais percebo que nenhuma porta realmente me limita. As barreiras que enfrento são apenas reflexos das definições que aceitei no passado. Agora, com cada eu sou consciente, eu reprogramo essas definições. E ao mudar minha identidade interna, o mundo ao redor se transforma como consequência natural. Durante muito tempo eu acreditei que só mudaria minha vida através de esforço incansável. Carreguei a ideia de que precisava lutar contra mim mesmo, vencer a mente pela força e controlar cada detalhe. Mas quanto mais eu tentava, mais cansado e distante da mudança eu me sentia. Foi quando descobri que a verdadeira transformação nasce não da força, mas da entrega. Entregar-se não é desistir, é parar de resistir ao fluxo natural da vida. É como deixar de nadar contra a correnteza e aprender a confiar no rio. Quando solto o controle, percebo que a energia que me sustenta já sabe para onde me levar. E nesse soltar, encontro uma paz que nenhum esforço cego foi capaz de me oferecer. A transformação acontece no instante em que respiro fundo e escolho relaxar no presente. É nesse espaço de rendição que meu corpo se reorganiza, minha mente silencia e meu coração se abre. Nada disso exige força. Exige apenas coragem para soltar, confiança para permitir que o campo faça o que sempre soube fazer. É como tentar abrir uma flor com as mãos. Posso forçar as pétalas, mas só vou machucá-las. Se apenas espero, se apenas entrego o tempo, a flor se abre sozinha naturalmente. Assim é com minha vida. Quando me entrego, percebo que a mudança floresce de dentro para fora, sem que eu precise forçar o processo. Eu compreendo agora que cada momento de entrega é uma declaração de fé. Fé em mim mesmo, fé no campo, fé na inteligência que me criou. Ao soltar, eu não perco nada, eu ganho liberdade. A liberdade de ser conduzido, de permitir que a vida me surpreenda com respostas que minha mente limitada não conseguiria planejar. E toda vez que retorno a esse estado de entrega, percebo que algo maior se move dentro de mim. O que antes parecia impossível começa a se organizar com simplicidade. Eu aceito que a transformação não é fruto da luta, mas da rendição consciente. E nesse aceitar, tudo começa a mudar. Eu me dei conta de que durante anos tentei mudar o mundo de fora para dentro. Quis controlar pessoas, situações, resultados. Mas quanto mais me esforçava, mais percebia que nada realmente mudava. Foi quando percebi que a verdadeira transformação começa em mim. Quando eu mudo meu estado interno, o externo se reorganiza como reflexo. É como olhar para um espelho. Não adianta tentar alterar a imagem tocando o vidro. Preciso mudar a mim mesmo,
porque o espelho só reflete quem sou. A vida funciona da mesma forma. Ela devolve minha vibração. Ela mostra fora aquilo que vibro dentro. Essa percepção me fez entender que o poder sempre esteve em minhas mãos. Cada vez que escolho uma nova emoção, percebo sinais surgindo ao meu redor. Pessoas diferentes se aproximam, oportunidades inesperadas aparecem, situações antes travadas se abrem. Não é coincidência. É o campo respondendo à nova frequência que emito. O mundo fora apenas obedece ao comando silencioso que nasce de dentro. É como reorganizar as peças de um quebra-cabeça. Antes, parecia caótico, sem sentido, mas quando ajusto o meu estado interno, é como se as peças começassem a se alinhar sozinhas. O que parecia impossível encontra lugar, o que estava perdido se encaixa, e a imagem se revela diante dos meus olhos. Isso me mostra que não preciso lutar contra a realidade. Preciso apenas escolher o que sinto. Quando escolho amor, vejo mais amor ao meu redor. Quando escolho abundância, vejo sinais de prosperidade surgirem. O universo não resiste a uma vibração coerente, ele se ajusta a ela. E assim compreendo que sou o centro do meu próprio campo. Nada fora se sustenta se não houver dentro um espaço que o apoie. Quando mudo por dentro, é inevitável que tudo ao redor se reorganize. Esse é o segredo. Não é controlar o mundo, é transformar a mim mesmo. Eu acreditava que transformação exigia anos de disciplina, práticas longas e caminhos quase impossíveis. Essa ideia me afastava da mudança, porque parecia sempre distante. Mas ao viver a experiência da presença, percebi que bastam 3 minutos de entrega sincera para iniciar uma nova realidade. 3 minutos de verdade são suficientes para mover o campo. Quando escolho estar inteiro no agora, meu corpo responde de imediato. A respiração se aprofunda, a mente desacelera, o coração encontra ritmo, e nesse estado, percebo que já não sou o mesmo de instantes atrás. Uma leveza invade meu ser, e a energia ao redor começa a refletir essa transformação silenciosa. É como se a vida esperasse apenas um sinal meu. Não precisa de grandes esforços, apenas de disponibilidade. 3 minutos de consciência são como sementes plantadas em solo fértil. Pequenas, mas capazes de gerar uma floresta inteira com o tempo. Essa percepção muda completamente a forma como enxergo a criação da minha realidade. Eu sinto que cada escolha de presença abre uma porta invisível. Uma porta para um futuro diferente. Uma linha de tempo mais elevada. Não preciso esperar condições perfeitas, porque a perfeição já está no agora. E se escolho vibrar diferente neste momento, o universo responde imediatamente a essa escolha. A beleza é que 3 minutos não são um limite, mas um início. Eles são o lembrete de que não existe distância entre mim e a realidade que desejo. O que parecia impossível pode começar agora, no espaço de um instante consciente. A transformação não está no amanhã, ela acontece aqui. E cada vez que retorno a essa prática, a certeza se fortalece. 3 minutos de presença são capazes de criar uma nova realidade hoje. Não amanhã, não em algum futuro distante, mas agora. E nesse agora, eu descubro que sou o criador da vida que sempre sonhei. Agora eu entendo que a transformação não está em grandes teorias, mas em escolhas simples e presentes. 3 minutos de entrega, 3 minutos de respiração consciente, 3 minutos de vibração diferente. E toda a realidade começa a se mover ao meu redor. Descobri que não preciso esperar nada externo mudar, porque tudo começa dentro de mim. Cada vez que volto a essa prática, sinto meu coração abrir como se reconhecesse uma verdade antiga. Eu sou mais do que meus medos, mais do que meu passado, mais do que as limitações que aceitei. Eu sou vibração em movimento, e o universo apenas reflete aquilo que escolho sustentar. Essa consciência me devolve o poder de criar. Percebi que não existe distância entre mim e a vida que desejo. Existe apenas um passo de presença, um instante em que escolho sentir diferente. E quando escolho, o campo responde. A lei da atração não é mágica, é ciência da vibração. Ela funciona em silêncio, mas responde com perfeição ao que me torno. 3 minutos são suficientes para me lembrar de quem sou. 3 minutos são suficientes para plantar novas sementes, reorganizar minhas emoções e abrir portas invisíveis. É nesse tempo breve que encontro o início de uma nova realidade, e cada prática fortalece ainda mais esse estado dentro de mim.